a gente já está em contato com o nosso entrevistado de hoje aqui do programa. Vamos falar com o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, Celírio Inácio, sobre o café ser considerado o vilão agora da cesta básica, né? O preço do café subiu bastante, o produto pode ficar até 25% mais caro ainda nos próximos 2 meses aqui no Brasil. Ricardo falava na abertura do programa, né? Quem gosta de um cafezinho, seja o café mais tradicional, tem o gourmet, tem os especiais, enfim, tem com torras diferentes também, mas todos eles tiveram uma elevação no preço, e aí quem gosta de café já percebeu, né, já viu no mercado, já viu em outros lugares também que o preço é repassado também em cafeterias, enfim, tá elevado o preço do café. Não é o item essencial, né, quando a gente fala de arroz, feijão, massa, ovos, leite, mas é um dos produtos mais consumidos aí no país, o café. Então a gente vai conversar aí com o seu Celírio Inácio para saber um pouco mais sobre esse cenário e o porquê desse aumento do café. Tudo bem? Boa tarde e bem-vindo à programação da Rádio Independente. Boa tarde a todos, boa tarde a você. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente fazer uma contextualização aí de quanto já aumentou, porque a gente já tem esse reflexo, e o porquê desse motivo desse aumento, a gente sabe que tem influência de calor, né? Tem várias coisas influenciando nesse preço, mas explicar um pouco mais sobre isso e também essa previsão aí de um novo aumento de 25%. O café, de fato, chama muita atenção com o seu aumento. O café está presente em 97% dos lares. A gente diz que o café é a bebida mais consumida no mundo depois da água. Então, todo o reflexo que se tem referente ao preço impacta diretamente na família e no gosto principalmente do brasileiro, que é o segundo maior consumidor de café. De fato, a gente tem tido alguns problemas, principalmente os climáticos, desde 2021. O café tem produções de bienalidades positivas e negativas. E desde 2021, a gente, como que começou com geada e depois tivemos alguns problemas, falta de chuva, excesso de chuva e depois o excesso de calor. Isso fez com que a produção do café fosse afetada diretamente, não só aqui no Brasil, mas também como outros produtores, como a Indonésia, o Vietnã, também tiveram o mesmo problema. E, por outro lado, nós temos o consumo do café cada vez maior, não só aqui no Brasil, que de 23 para 24 o consumo subiu 1,11%, mas no mundo, e alguns países, como a China, que também não bebia café e começou a experimentar e gostar do café. Então, de um lado, nós tivemos demanda, mas a produção não correspondeu à demanda. E como o café é uma commodity e baseado diretamente nas bolsas de Nova York e de Londres, dependendo da espécie, então fez com que esses preços se elevassem. No ano passado, com a matéria-prima subindo mais de 180%, a matéria-prima é o café cru, é aquele que o produtor vende diretamente para ser processado, para ser torrado, para ser moído. E essa matéria-prima subiu mais de 180%. E o café torrado moído, em pacote, encontrado nas prateleiras, chegou a subir até dezembro 37%. Mas, infelizmente, esse ano tivemos várias outras surpresas para com o preço da matéria-prima. Não esperávamos, e o mundo não esperava, que tivesse um aumento tão elevado. Só dentro desses 2, 3 meses, vou falar no final de dezembro, janeiro e até agora, o café teve um aumento que superou todas as expectativas e foi o maior aumento da história do café, e mesmo estando entre safras. E isso fez com que o café torrado moído também tomasse corpo e fosse repassado para o consumidor. Então, se somar o crescimento do preço do café torrado moído no ano passado e somado a esse que está por vir, ou em alguns estados já colocados, nós estamos já com um aumento de 52%. Maior aumento da história, 52%. É muita coisa.
E até quando vai isso, seu Celiro? A gente tem um prazo, a gente pode ter um diagnóstico dizendo, olha, não, isso vai mais 1 ou 2 meses, depois começa a reverter, ou é uma tendência que isso siga impactando aí o bolso do consumidor pelos próximos meses? Pois é, como eu estava dizendo, o café torrado e moído, ele depende diretamente do preço da matéria-prima. Essa matéria-prima, que no ano passado já tinha superado 180%, esses 3 meses nós tivemos mais 60% de aumento. Esse ano é considerado uma bienalidade negativa, ou seja, a produção do café já se espera menor que do ano passado. Então, a Conab fez a primeira projeção com 5 a 7% a menor do que se comparar com a produção do ano passado. Então, nós vamos ter ainda alguns meses com aumentos, provavelmente ainda vai haver algum aumento ainda na prateleira para refletir esse aumento da matéria-prima. Em abril, começa a colheita da espécie Conilon, em junho começa a colheita do Arábica, mas as expectativas, pelo menos até setembro, onde a gente vai ter uma ideia melhor sobre a florada do café e com as flores bem-sucedidas, com o tempo adequado, com as chuvas adequadas, nós começamos, talvez, a pensar em arrefecimento desses preços. Mas, até lá, dificilmente nós teremos alguma baixa no preço na ponta para o consumidor. E o senhor cita o café torrado moído, né? E a gente sabe que o café ele ganhou um novo cenário, né? Assim como muitas pessoas passam a apreciar vinhos e outras bebidas, o café hoje, além do tradicional, tem o gourmet, tem o especial, tem os que compram em grão, fazem a moagem na sua casa ou compra ele já moído. E esse cenário ele é válido para todos os cafés? Ou tem algum que o preço não vai mudar tanto? Para todos os cafés. Mas principalmente o café mais consumido no Brasil, que é o tradicional e extra forte, esses vão sofrer um pouco mais rápido essa alteração, porque são os cafés que mais giram no ponto de venda. Mas a matéria-prima, que, como você bem falou, tem estilos diferentes, mas ela é precificada de acordo com o que tem se demanda para os seus grãos. Então, todos os estilos, tradicional, o extra forte, gourmet, o superior, especial, todos eles sofrem alteração com o aumento da matéria-prima. Mas é óbvio que, de imediato, o tradicional e extra forte, o consumidor vai perceber que são esses os primeiros a serem reajustados no ponto de venda. E as consequências em relação à venda? Já se percebe uma queda nas vendas? Esse impacto pode ser ainda maior? Olha, até dezembro, como eu falei, se comparar 2024 com 2023, nós tivemos um aumento no consumo de 1,11%. Em janeiro, nós ainda tivemos um crescimento no consumo, mas vamos entender que janeiro ainda refletia alguns preços e alguns consumidores, com as notícias do aumento do café, ainda se aproveitaram para levar um pouco mais de café para casa. A preocupação é agora fevereiro, que ainda nós não fechamos, e tem sempre uma expectativa de suspense. A gente sempre faz um levantamento sobre o preço do café referente à inflação e referente ao salário mínimo. O nível que nós estamos do impacto do café em cima do salário mínimo é algo que a gente nunca viu, já passou de 7%, se implicar o quanto que se tem na cesta básica. Eu gostaria de aproveitar a audiência para dizer que o café, de fato, aumentou, e isso mexe, porque não é só o café, a gente está falando na cesta básica, e isso implica diretamente a economia de cada família. Com 1 quilo de café, nós fazemos 10 a 12 litros de café. E isso é possível fazer dependendo do café que você escolhe. E ainda, com todo esse aumento, é sempre um preço acessível. Óbvio que ninguém gosta de comprar nada caro e o café, infelizmente, não depende diretamente da indústria, porque, como eu falei, depende da matéria-prima. Mas ainda
colocando dessa forma, ainda é uma bebida acessível. E a gente fala, seu Celírio Inácio, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, a gente focou bastante, né, na cesta básica, no bolso do consumidor, que é quem percebe isso lá na prateleira do supermercado. Mas o que se projeta também de impactos para cafeterias, para os próprios supermercados? Vão procurar outras alternativas? Vão simplesmente repassar o preço para o consumidor final? Qual é a leitura que se faz desse cenário? Existe uma lógica, claro, do mercado, que é sempre visando o consumidor, tanto das indústrias, que elas fazem competições entre elas, as suas marcas, e os supermercados, que também, com a sua bandeira, fazem, por sua vez, competição com outras bandeiras de supermercado. Então, existe uma luta muito grande para que esse repasse seja da melhor maneira possível ou mais lentamente possível. Então, é toda a cadeia entendendo que isso vai impactar diretamente no bolso do consumidor, ninguém quer perder volumes de venda, e existem sempre essas competitividades, mas dentro de um padrão que, respeitando o consumidor. O consumidor ele não pode ser enganado, o consumidor ele não pode ser ludibriado por algumas marcas que possam, na intenção de querer oferecer preços menores, possam oferecer bebidas abaixo de baixa qualidade ou esteja fora das legislações como o mapa e as determinações legais determinam. Para aquela pessoa que está com um problema financeiro, mas que não abre mão de um cafezinho, que depende desse cafezinho, qual é a sua dica, o presidente aí, o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, Celírio Inácio? Olha, temos algumas dicas que são valiosas. Primeiro, verifique se o que você está levando para casa, de fato, é café. Porque existe uma onda muito grande de alguns aproveitadores colocarem nas prateleiras produtos que é chamado à base de café ou bebida com cheiro de café ou qualquer uma outra coisa, com a mesma rotulagem, com o mesmo parecendo que é café e não seja café. Então, primeiro, verifique se de fato é café. Existe um selo chamado ABIC, ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, que, junto com o Ministério da Agricultura, que ele faz esse levantamento e faz todo esse monitoramento do mercado para defender o consumidor. Então, primeiro, verifique se tem o selo da ABIC. Segundo, compre o seu café, mas na hora de fazer, faça a quantidade que você vai consumir. Todos nós aqui já ouvimos dos nossos pais e dos nossos avós que o café bom é aquele fresco. Então, por muitas vezes você ia beber café e alguém falava para você, não, deixa eu fazer um outro café. E jogava fora metade da garrafa. Então, vamos ter carinho com os nossos bolsos. Então, vamos fazer café na quantidade certa que a gente vai usar. E assim valorizar o seu produto que você escolheu e a economia da sua família. Tá certo, seu Celírio. Não sei se mais alguma coisa importante aí que o senhor gostaria de acrescentar também a respeito do café e dessa alta do preço? Só queria acrescentar que, diante de todas essas dificuldades, onde a indústria vira refém de todos esses processos e muito mais devido à produção, que tomem, mais uma vez, um cuidado em comprar o seu café. Verifique com cuidado para que não leve algo esperando que seja café, que não seja café. Hoje existe um preço que é comum a todas as marcas, porque todas elas se alimentam da matéria-prima. Então, verifique se na sua prateleira do seu mercado preferido, pode ter um café com a metade do preço. Desconfie, porque você pode querer manter o determinado preço, mas fazer mal à saúde e principalmente ao seu gosto. Tem ouvintes participando aqui, seu Celírio Inácio. O Vitor Hugo Breyer, aqui de Lajeado, ele diz, estou acrescentando a cevada aos poucos no café, fica bom. Então... E ele mandou uma foto de um café que o nome é cevada, né? Ele manda a imagem ali. Você sabe que dentro da legislação da portaria 570 pelo MAPA, não se pode chamar café desde que não seja do grão do café. Tudo que se possa chamar
Não existe banana de limão ou limão de abacate. Não existe café de açaí ou café de cevada. Você pode, obviamente, preferir uma outra bebida, como a cevada, mas não existe a possibilidade da substituição do café. Café é feito de um fruto e é da semente do café. O grão é parecido, pela imagem que ele manda aqui, de cevada, torrada e moída. Parece um grão de café aqui, né? Sim, pois é. Então aí é que tá a história do café fake, que tem muita gente comentando, que o senhor fala para as pessoas terem atenção. Pois é. Eu acho que não tem nada de errado se a pessoa queira comprar aquele produto sabendo que o que está levando. Isso Sim. Não está enganando o consumidor. É uma escolha dele e ele é livre para isso. O que não pode é você se aproveitar de uma dificuldade, que eu estou falando dos preços do café, e aí você dizer que aquele café, aquele cevada também é feito de café. Não é feita de café e não existe cevada de café. Você pode preferir a bebida cevada, que é o direito, mas não pode enganar o consumidor dizendo que isso é um café de cevada ou coisa parecida. E o ouvinte Thiago Viana, de Cruzeiro do Sul, ele disse: gostaria que ele respondesse por que fora do país o café é mais barato, tipo no Uruguai, marcas brasileiras, só faltam doar o café. É o recado aqui do Thiago Viana. Olha, Thiago, isso já foi uma verdade. Hoje não é mais. Vocês podem entender que até dezembro, eu estou falando de um aumento de 37% durante o ano todo. Então, quem comprou o café em setembro, outubro, novembro, não sentiu essa alta. Hoje, no mundo todo, está com esse aumento. Vamos lembrar que café é uma commodity, negociada na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres, e o preço que o Brasil hoje paga é o mesmo preço que qualquer um outro país queira comprar o café. O produtor ele não vai vender mais barato ou menos caro, dependendo de quem é o comprador. Existe um preço que é colocado e o produtor vai se valer daquele preço para vender quem estiver pagando aquele preço. Então, hoje, infelizmente, em qualquer desses países, vai pagar o mesmo preço. Vamos entender que o Brasil é o maior produtor do café. A gente é responsável por quase 40% de tudo que se toma no café no mundo. Depois a gente pode falar da Indonésia, do Vietnã, que os dois juntos ainda não somam, a Colômbia, por exemplo, os três juntos ainda não somam o que o Brasil produz. É óbvio que aqui, quando você fala que é o dólar, então, agora já está sendo retomado, mas quando você tem uma desvalorização da sua moeda, quem chega aqui com dólar vai levar mais café, mas com preço igual que nós compramos aqui, os industriais retêm o café por aqui. Então, hoje, não é aqui no Brasil, é no mundo.